Apesar de seus 10 anos de experiência como líder do Terceiro Reich, nada poderia ter preparado Adolf Hitler para o que encontrou na frente oriental. O inverno rigoroso, a União Soviética disciplina e o feroz partidário atividade feito qualquer avanço na direção Moscou, uma provação. Soldados nazistas morreram aos milhares devido à fome, ao frio e às muitas escaramuças e armadilhas armadas pelos guerrilheiros soviéticos. Mas mesmo essas mortes se tornaram preferíveis ao que os soviéticos fizeram com o SS soldados eles capturados. Todo soviético homem e mulher estavam procurando uma oportunidade de se vingar dos alemães. Na verdade, Hitler encontrou mais resistência do que esperava quando invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941. O Exército Vermelho estava mal equipado e despreparado, mas tinha dois aliados. Um era o russo Outono Chuvas, e o outro era uma população civil que lutaria até o fim. No final de 1941, a União Soviética estava ensanguentada, mas inabalável. A luta acirrada entre as duas nações duraria até 1945. Em 2 de fevereiro de 1943, o Exército Vermelho finalmente conseguiu recuperar com sucesso a cidade de Stalingrado após um cerco feroz da Wehrmacht. Esta foi uma derrota amarga para o exército alemão, mas a guerra estava longe de terminar. De sobre, Stalingrado poder ter foram perdidos, mas a SS ainda conseguiu fazer sua presença ser sentida em outras áreas. Num incidente famoso, o Exército Vermelho tentou conter o 16º Exército Alemão em Demyansk, a sul de Leningrado. Intenção era para corte o alemães desligado da ferrovia Starai Russa, de modo que não tinham linhas de abastecimento. A partir de janeiro de 1942, o Exército Vermelho dedicou todos os homens e máquinas disponíveis ao cerco da divisão SS Totenkopf, 5 divisões de infantaria da Wehrmacht e numerosas divisões auxiliares alemãs. Mas os homens da SS eram treinados para lutar para a morte, se isto era necessário. Após meses de combates sangrentos, a divisão SS Totenkopf finalmente conseguiu abrir caminho através dos blindados adversários. O comandante da Totenkopf, o tenente-general da SS Theodor Eicke, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Carvalho por sua bravura em combate. A divisão SS Totenkopf recebeu então a ordem de recuar para a França, onde passou por reorganização e retreinamento, juntamente com outras divisões da SS conhecidas como Das Reich e Leibstandarte. Heinrich Himmler, o arquiteto da SS, acreditava ele poderia confiar o resultado da guerra aos seus estimados soldados de elite da SS. Quando as divisões da SAS foram aprimoradas e preparadas para a batalha, as 3 divisões foram formadas no 1º Corpo Panzer da SS, que foi então enviado às pressas para a Frente Oriental em janeiro de 1943, no momento em que a Wehrmacht estava sendo esmagada em Stalingrado. O tenente-coronel da SS, Joachim Peiper, formou um batalhão da Leibstandarte e resgatou a 320ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht em Kharkov, ganhando a Cruz de Cavaleiro. Peiper, que era filho de um oficial do exército, se voluntariou para o serviço na Leibstandarte em 1934 e depois frequentou a escola em Brunswick. Ele foi ajudante de Himmler de 1938 a 1939. Quando a guerra eclodiu, ele serviu na Leibstandarte, um regimento motorizado, durante a campanha na Europa Ocidental. Os soviéticos estavam profundamente cientes da reputação do batalhão de Peiper. Chamavam-no de Batalhão do Maçarico, porque eram conhecidos por atacar o inimigo. Aldeias à noite, enquanto Peiper ordenava às suas tropas que atirassem indiscriminadamente e incendiassem os telhados de palha. Peiper foi acusado de táticas semelhantes na Itália. Quando retornou à Frente Oriental como comandante do 1º Corpo Panzer da SS, foi novamente acusado de incendiar aldeias e matar prisioneiros. Sua selvageria não se dirigia apenas ao inimigo. Na Bélgica, executou 5 jovens recrutas alemães por saques, fazendo outros passe pelos cadáveres. O 1º Corpo Panzer SS também encerra a ação em Normandia, quando Peiper sofreu um colapso nervoso. No entanto, ele estava de volta à ação para a Batalha do Bulge, quando homens de dele unidade assassinado sobre 100 americanos prisioneiros de guerra. Depois do guerra,
Paper e outros 73 foram julgados pelo massacre. 43 deles, incluindo Paper, foram condenados à morte. Felizmente para ele, sua sentença foi comutada para prisão perpétua e ele foi libertado em 1956. Mas o destino finalmente o alcançou. 20 anos depois, ele foi assassinado quando sua casa foi incendiada. Acredita-se que o autor do crime tenha sido um ex-membro da resistência francesa. Apenas um exemplo do tipo de pessoas que lideravam diferentes batalhões da SS e dos destinos horríveis que frequentemente encontravam nas mãos de seus inimigos. O Oriental Frente, um último prego no SS Coffin. Ao longo da Operação Barbarossa e o alemão invasão de o soviético na União Soviética, Hitler ordenou a seus soldados que liquidassem todos os chamados bolcheviques e qualquer um que pudesse ser considerado seu aliado ou cúmplice. Para a SS, a ordem era clara. Todos os povos eslavos deveriam ser exterminados. A guerra travada pela Alemanha contra a União Soviética foi uma guerra de extermínio, totalmente contrária à forma como agiram na frente ocidental e no tratamento de o francês. Além disso, os alemães eram ordenados por Hitler para queimar a terra em sua retirada. Com essas ordens, os soldados nazistas massacraram vilas inteiras e destruíram cidades. Deixaram apenas morte e destruição em seu rastro. Mas quando o Exército Vermelho começou a retaliar, todas as ações alemãs rapidamente voltaram para assombrá-los. Essas terríveis ações genocidas por parte dos soldados de Hitler ficaram presas no coletivo imaginação de soviéticos soldados. Em fato, isto fez não pegar muito propaganda sobre a parte de Stalin de demonizar os alemães. Muitos desses russos, que em disputado contra os próprios nazistas foram vítimas. Suas casas foram destruídas, suas mães, irmãos e irmãs massacrados. O povo soviético, sem dúvida, chato o peso de guerra. Lá, mais de 27 milhões de soviéticos foram mortos. Com todo esse ressentimento e ódio acumulados pelos alemães, a juventude soviética respondeu ao chamado de Stalin às armas para empurrar os alemães de volta no que pode apenas ser descrito como um verdadeiramente destrutivo paixão. Stalin também ordenado o Vermelho Exército para iniciar uma política de terra arrasada para negar aos alemães e seus aliados suprimentos básicos à medida que avançavam para o leste. Para carregar fora que ordem, destruição batalhões eram formados nas áreas da linha de frente, com autoridade para executar sumariamente qualquer pessoa suspeita. Os batalhões de destruição seguiram a mesma rota de Joachim Peiper e incendiaram vilas, escolas e prédios públicos. Como parte dessa política, o Exército Vermelho e a Polícia Secreta Soviética massacraram milhares de prisioneiros antissoviéticos. A Polícia Secreta era responsável pelos prisioneiros de guerra. Era responsável por trazê-los da linha de frente, onde eram capturados, para o campus de prisioneiros de guerra no interior da Rússia. Mas como a maioria dos transportes era usada para o esforço de guerra, a polícia secreta de Stalin decidiu salvar recursos por fazendo os prisioneiros marchar através dos estepes frias da Rússia. Na Ucrânia e na Bielorrússia Ocidental, 60 mil pessoas foram forçadas a evacuar a pé. A contagem oficial soviética teria sido de mais de 9.800 executados nas prisões, 1.443 executados no processo de evacuação, 59 mortos tentando para fuga, 23 mortos por bombas alemãs e 1.057 mortes por outras causas. Nem todos esses prisioneiros eram da SS ou mesmo alemães. Muitos eram prisioneiros políticos capturados antes mesmo do início da guerra. No total, a União Soviética matou quase 1 milhão de prisioneiros nazistas. Fora de 90 mil capturados em a Batalha de Stalingrado, o mais sangrento durante toda a campanha, apenas 5 mil alemães tiveram a sorte de serem enviados de volta vivos ao seu país. Esse banho de sangue é explicado pelo fato de que as autoridades soviéticas não puniam e às vezes até encorajavam a brutalidade contra seus prisioneiros alemães. Eles não estavam cometendo crimes de guerra nem violando tratados internacionais, mas apenas prestando um serviço à pátria ao exterminar os porcos fascistas da terra. Com o avanço da guerra, a administração política do Exército Vermelho tentou limitar a prática de matar prisioneiros, como poderia ser de valor fontes de inteligência que poderia ser usado contra o inimigo, mas seus esforços eram infrutíferos.
Em batalha, Vermelho Exército homens e os comandantes não se preocuparam em capturar soldados e oficiais. Há casos conhecidos de prisioneiros que foram estrangulados e esfaqueados até a morte com facas ou baionetas. Vendo que não conseguiam impedir seus soldados de assassinar alemães capturados, o Exército Vermelho optou para adotar uma abordagem administrativa, solicitando aos oficiais que pelo menos fizessem um inventário das armas e pertences pessoais retirados dos nazistas mortos. Muitos anos depois, ex-soldados do Exército Vermelho exibiram orgulhosamente às suas famílias as lembranças que haviam levado dos soldados da SS que haviam matado. O destino de USS pareceu para ser selado depois o alemão 6º Exército rendeu-se em Stalingrado. Sabendo que o corpo Panzer SS estava em plena retirada, Hitler ordenado isto para resistir e lutar até a morte em Kharkov, uma das principais cidades da Ucrânia. Mas o tenente-general da SS, Paul Hauser, estava convencido de que seus tanques seriam aniquilados se ficassem presos na cidade. Ele sabia que precisava agir rápido. Desobedecendo às ordens de Hitler, ele retirou sua unidade e a virou para enfrentar o inimigo. Outra ordem veio para cercar Kharkov pelo norte, mas Hauser acreditava apenas um direto ataque era indo para salvar o dia, já que os soviéticos pareciam ter reforços ilimitados, e mais chegavam a cada dia. Sem qualquer apoio da Luftwaffe, o corpo Panzer atravessou a linha soviética. Após 4 dias de combates ferozes casa a casa, Kharkov foi recapturada pela Leibstandarte de Paper em março de 1943. A ofensiva da SS custou ao Exército Vermelho cerca de 70.000 baixas, enquanto o corpo Panzer da SS perdeu cerca de 44% de sua força. Hauser acabou sendo perdoado por sua desobediência e recebeu a condecoração com as folhas de carvalho em sua cruz de cavaleiro. Conhecido como Papa por seus homens, Hauser merecido extensa experiência por combate na Polônia e na França, comandando a 2ª Divisão SS das Reich. Ao avançar para a Rússia, perdeu um olho e, desde então, um tapa-olho preto tornou-se sua marca registrada. Na Normandia, em 1944, ele foi ferido de novo quando ele liderado o saia do Falaise Gap, vencendo as folhas de carvalho com espadas. Promovido a general e coronel-general da Waffen-SS, comandou o grupo de exércitos G, encerrando a guerra sob o comando do marechal de campo Kesselring. Após a guerra, nos julgamentos de Nuremberg, ele defendeu vigorosamente o papel militar da Waffen-SS e negou qualquer envolvimento em atrocidades de guerra. Todas as divisões da SS, incluindo o Das Reich e a Leibstandarte, lutaram bravamente por uma razão importante. A SS tinha mais a perder do que qualquer outra organização nazista. A derrota revelaria os crimes assassinos do Holocausto. Assim, a Waffen-SS recuou, em batalha. Eles calculado que isto era melhorar para morrer lutando do que morrer na forca. Rendendo-se era, não uma opção, o SS no O Fim de Mundo Guerra 2. A SS chegou ao poder na esteira do Partido Nazista. Mas à medida que a estrela da Alemanha começou a desaparecer, SS poderia não dispor para perder a guerra. Depois, o derrota em Normandia e a ofensiva soviética de 1944, a SS tentou adiar a derrota lutando até o fim, por mais sombrio que fosse o resultado. A SS lutou fanaticamente, convencida de que eram realmente supersoldados, e morrendo aos milhares, não demonstrou misericórdia e não pediu por ela. A expectativa de vida média de um soldado da Waffen-SS na linha de frente era de 2 meses. Após derrotar os aliados em Arnhem, a última grande ação desses soldados ocorreria na ofensiva final do Reich, a Batalha das Ardenas, na Bélgica. Nesta batalha, destacaram-se os comandos especiais liderados pelo tenente-coronel da SAS Otto Skorzeny, atuando atrás das linhas do exército americano e criando um caos tremendo, assim como a divisão Leibstandarte de Paper, que avançou mais do que qualquer outra na frente americana. Skorzeny é uma figura interessante na SS. Ele esteve envolvido em 2 operações fracassadas, chamadas Operação Salto em Distância e Operação Russelsprung. Posteriormente, ajudou a impedir um possível motim em Berlim após a Operação de Julho. Atentado contra Hitler em 1944.
Em seguida, sequestrou o filho do primeiro-ministro húngaro Miklós Horthy para impedir possíveis negociações de paz com os soviéticos. Durante a Batalha das Ardenas, liderou uma brigada de alemães falantes de inglês, vestidos com uniformes americanos, que criaram confusão atrás das linhas aliadas. Hitler lhe concedeu a Cruz de Cavaleiro da Ordem das Folhas de Carvalho. Ele foi então colocado no comando dos Lobisomens, uma organização nazista que, formado para envolver em guerrilha-guerra contra os aliados ocupantes. Mas Skorzeny logo percebeu que tinha poucos homens para uma força de combate eficaz. Então ele criou uma série de operações secretas rotas para contrabando nazistas fora da Alemanha, conhecidas como Ratlines. Em 16 de maio de 1945, Skorzeny rendeu-se aos americanos e foi julgado por seu uso indevido de uniformes americanos durante a ofensiva das Ardenas. No entanto, ele foi absolvido quando o tribunal foi informado de que o executivo de operações especiais britânico havia feito algo semelhante ao se vestir com uniformes alemães. Ele escapou e foi morar na Espanha, onde continuou suas atividades clandestinas. Em 1945, a maioria das unidades alemãs lutava não apenas para resistir um pouco aos soviéticos por mais tempo, mas também por simples sobrevivência. Em meados de março de 1945, os alemães formaram elementos de várias unidades da SS em um grupo de combate para defender a vila húngara de Sored de um ataque soviético. Hans Geisendorf, um oficial em o Proteção contra Tempestades Batalhão de 3º Divisão SS Panzer Totenkopf, testemunhada o inútil luta de dele SS soldados. Correndo sem munição para suas diversas armas, os soldados da SS recorreram ao uso de facas e ferramentas de trincheira para se defender. Lutar até o fim era preferível a ser capturado. As punições soviéticas contra os soldados da SS eram infames. À medida que o Exército Vermelho avançava pelo território húngaro, as forças soviéticas frequentemente ofereciam à SS a oportunidade de se render. Quando os alemães rejeitaram a oferta, os russos atacaram com vigor. Ondas de comunistas soldados avançado em direção a Budapeste, apoiada por pesados tanques soviéticos. Uma reconstituída batalhão de o Nordland, a divisão Viking, que posteriormente se juntou à divisão Viking, acompanhou o batalhão de canhões de assalto. À medida que os soviéticos cercavam as unidades alemãs na vila vizinha de Stuhlweissenburg, o moral da divisão Viking começou a ruir. O capitão Karl Ulrich decidiu salvar sua divisão da destruição. Ele ordenou que suas tropas rompessem o cerco em 22 de março. Isso ia contra a política de Hitler de que as forças alemãs não deveriam ceder terreno. Outra divisão alemã da SS, a 9ª SS Panzerdivision Hohenstaufen, disputado para manter um corredor de fuga aberto para as tropas da Viking. Hitler ficou furioso quando soube da retirada das unidades da Wehrmacht e da SS. 5 dias depois, ele publicado pedidos que os homens da divisão Hohenstaufen deveriam remover as braçadeiras distintivas que indicavam que pertenciam a uma divisão de elite. O morte-toque de sino para a nazista Alemanha soou em Berlim. Presas entre os exércitos aliados que avançavam do leste e do oeste, muitas unidades da Waffen-SS receberam ordens de seguir para Berlim para participar do que seria a batalha final. Nesse ponto, praticamente todas as unidades alemãs eram sombras do que eram antes, dizimadas em homens e com poucas armas, equipamentos e combustível. As divisões foram reduzidas à força de batalhões. Apesar de tudo, a SS continuou a lutar. Os laços entre seus soldados, forjados por anos de luta lado a lado, os mantiveram firmes. Isso se aplicava tanto aos alemães nativos quanto aos soldados estrangeiros. Em OSS, eles eram determinados a lutar até o fim, principalmente porque não tinham para onde ir. Voltar para casa não era uma opção, e ser capturado pelos soviéticos significava morte certa. Mesmo nos últimos dias desesperados, não havia a mínima possibilidade de entregar suas armas. Alguns homens da Waffen-SS ainda acreditavam na possibilidade de vitória, mesmo quando a guerra estava terminando. Há apenas algumas semanas do fim, confiando em promessas de reforços e armas melhores. No entanto, a cada dia que passava, as tropas soviéticas avançavam cada vez mais perto da capital do Terceiro Reich, Berlim. As forças do Exército Vermelho que avançavam sobre Berlim
encontraram uma maneira única de comemorar o aniversário de Hitler em 20 de abril de 1945. Celebraram a ocasião bombardeando o centro de Berlim com sua artilharia de longo alcance. 2 dias depois, Hitler explodiu em um de seus últimos acessos de raiva quando o 11º Exército Panzer SS, criado nas últimas semanas da guerra por Himmler, não cumpriu uma ordem de ataque. Acredita-se que a explosão de Hitler se deveu ao fato de que o Waffen-SS, que ele acreditava nunca ter fracassado ele antes, finalmente vacilou. O Waffen-SS era o último recurso de Hitler, e ele sabia que, se havia soldados com quem pudesse contar, eram os soldados da Waffen-SS. Nesse ponto, parcialmente guiado por informações incompletas, ele começou a perder a fé nas unidades de elite de Himmler. No entanto, sem o conhecimento de Hitler, várias unidades leais da Waffen-SS permaneceram na cidade de Berlim, incluindo os remanescentes da Nordland e da Charlemagne. Divisões. Eles eram determinados para lutar até o fim. Nesse ponto, a SS começou a se desintegrar em 1945. Oficiais individuais da SS esperavam tirar vantagem de tensões entre o ocidental aliados e o soviético União, para abrir negociações para uma paz separada com os aliados ocidentais que permitiria ao Estado Nacional Socialista sobreviver e continuar a luta contra a União Soviética. O círculo de aliado tropas era fechamento em sobre a Alemanha, com Berlim no isso é coração. A Alemanha lutava contra a Grã-Bretanha e os Estados Unidos a oeste e a União Soviética a leste. Hitler sempre esteve consciente que combate sobre 2 frentes era nada além de suicida. Na verdade, o pacto Molotov-Ribbentrop estive projetado para evitar que, muito possível, em 1939. A frente oriental era um enorme teatro de guerra em isso é ter certo. Embora os aliados estivessem agora envolvidos, a principal luta da Alemanha era com a União Soviética. Unidades da SS eram enviadas em todas as direções, muitas vezes percorrendo enormes distâncias para chegar ao ponto de batalha. Em janeiro de 1944, 6 divisões alemãs, incluindo o 5º SS Wiking, a 5ª Sturmbrigada Voluntária SS Valônia e o batalhão SS estoniano Narwa, foram cercados pelo Exército Vermelho em uma posição defensiva ao longo do rio Dnieper, em Ucrânia. Apenas como o alemão tropas eram recebendo preparar para ir abaixo combate, a primeira SS Leibstandarte veio em socorro após percorrer uma certa distância. A Leibstandarte manteve os soviéticos ocupados enquanto as divisões encurraladas escapavam. Uma das características mais notáveis de USS divisões durante o durar meses de a guerra era deles relutância para retiro. Esse era parcialmente devido a ordens diretas de Adolf Hitler, em parte para que seus crimes de guerra não fossem expostos e em parte porque eram treinados principalmente para atacar em vez de se defender. Em fevereiro de 1945, o 11º Exército Panzer SS se reuniu na Pomerânia e atacou a primeira frente bielorrussa, que avançava, mas foi repelido pelo Exército Vermelho. O 3º Corpo Panzer SS foi retirado voltar e juntou-se ao 10º Corpo da SS, e juntos lançaram outra ofensiva. No início de março, a força foi cercada pelos soviéticos, que os atacaram implacavelmente com tudo o que tinham à disposição. Em 8 de março, os últimos 8.000 homens haviam se rendido. Após o fracasso dessas ações ofensivas, Hitler decidiu lançar uma grande ofensiva final no leste. Então, o 6º SS Panzer Exército era reformado. Números eram impulsionados pela convocação de recrutas inexperientes e homens do agora extinto Força Aérea e Kriegsmarine. O apoio seria fornecido pelo 4º Corpo Panzer SS. Pela primeira vez, 6 divisões Panzer SS participavam da mesma ofensiva. O ataque, conhecido como Operação Despertar da Primavera, ocorreu na região do Lago Balaton, na Hungria. Pegou os soviéticos completamente de surpresa. Felizmente para eles, estavam reunindo 1.000 tanques para um ataque ao longo do Vale do Danúbio, então tinham uma grande força de tanques totalmente preparada à disposição. Foi a vez dos alemães ficarem chocados. O avanço alemão rapidamente para parar. Lá era pequeno que o 6º SS Panzer Exército poderia fazer com menos que 50% de sua força e nenhuma perspectiva de reforços. Hitler era furioso. O 1º SS Leibstandarte não disputado como a situação exigiu.
Ele então ordenou que as tropas removessem as algemas de Adolf Hitler, mas Sepp Dietrich, o comandante do 6º Exército Panzer, não transmitiu a ordem aos seus homens. O 6º Exército Panzer SS recuou em direção a Viena, onde o 2º Corpo Panzer SS, sob o comando de Wilhelm Dietrich, enfrentou o Vermelho Exército. Viena caiu sobre 13 de abril depois Dietrich's 2º SS Panzer. O corpo de fuzileiros navais havia se retirado para evitar o cerco. Foi mais uma derrota esmagadora para a SS nas mãos do Exército Vermelho, mas não seria a última. A ocupação de Berlim, a vingança soviética contra a população civil. Toda a esperança para os alemães se esvaiu quando o Exército Vermelho se aproximou de Berlim. Mas Hitler ainda acreditava que a cidade poderia ser salva e que o sonho nazista ainda poderia se tornar realidade. No entanto, a saúde de Hitler estava se deteriorando rapidamente e ele fez não entender que ele comandava divisões que já não existiam há muito tempo. Mesmo assim, conseguiu reunir o 3º Corpo Panzer SS e sobre 16 de abril, os remanescentes do 11º SS Nordland, a 33ª Divisão SS Charlemagne e a Companhia de Voluntários Espanhola da SS 101 foram enviadas como apoio. Uma semana depois, Hitler nomeou o brigadeiro da SS Wilhelm Mohnke como comandante do setor central de Berlim, que incluía a chancelaria do Reich. O posto de comando ficava embaixo do bunker de Hitler. Ele recebeu o cargo porque havia se ferido em um ataque aéreo, o que significava que o Leibstandarte tive para deixar ele atrás quando foi para a Hungria. Sua primeira tarefa foi formar o grupo de batalha Mohnke a partir da companhia antiaérea Leibstandarte, do batalhão de treinamento e reserva Leibstandarte, do Führer Begleiteinpresa e os 600 fortes Reichsführer SS Begleitbatalhão. Isso é o grupo principal, porém, era o batalhão de guardas Leibstandarte, com 800 homens, que normalmente era designado para proteger Hitler. Como convém a um soldado que defendeu Berlim até o fim, Mohnke era um fervoroso nazista. Um dos guardas pessoais originais de Hitler, tornou-se membro fundador da Leibstandarte em 1933. Foi ferido durante a campanha polonesa quando foi condecorado o Ferro Cruzar. No entanto, Mohnke teve um bárbaro lado para dele personagem, qual surgiu quando começou a assumir o comando. Por exemplo, ele era o líder do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria SS Leibstandarte, quando suas tropas massacraram 80 prisioneiros de guerra britânicos em Wormhout durante a Batalha da França. Ele foi ferido novamente nos Balcãs, perdendo parte do pé no primeiro dia da campanha, mas retornou a Leibstandarte na Rússia. Em 1943, foi transferido para a recém-formada 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend. Mohnke estava no bunker de Hitler quando ele próprio tomou a sua vida sobre 30 de abril de 1945 e, de acordo com testemunhas oculares, ele chorou abertamente pelo Führer. No dia seguinte, ele ateou fogo para o bunker e juntou-se a um grupo de fuga. Capturado pelos soviéticos, ele foi um dos primeiros prisioneiros de guerra alemães, seriam libertados em outubro de 1955. Apesar do fato de que ele tive para aguentar o severo tratamento todo alemão recebido em o soviético Gulag Sistema, ele nunca foi julgado por seus crimes. Mohnke foi responsável por mais atrocidades em França. Quando dele regimento estava na Normandia, ele interrogou 3 canadenses capturados. Depois, eles foram levados para um bomba-cratera e tomada, enquanto Mohnke visto sobre. Ele era implicado em 4 incidentes semelhantes, que resultaram no assassinato de outros 9 canadenses. Em dezembro de 1944, Mohnke era o comandante da Leibstandarte. Foi ele quem emitiu a ordem não fazer prisioneiros em Malmedy. Mas Berlim seria um desafio muito diferente para ele e a SS. Apesar de algumas divisões da SS deverem lutar na capital, rua por rua, era majoritariamente civis que eram esquerda em o quase destruído cidade. Por quando o combate começou nas ruas de Berlim em abril de 1945, estimava-se que 1,5 milhão de mulheres e meninas viviam na cidade. Muitas haviam perdido suas casas devido aos bombardeios incessantes de morteiros soviéticos e seus maridos na frente de batalha. Havia escassez de alimentos e água e os serviços básicos estavam praticamente cortados.
Para agravar o sofrimento, especialistas calculam que 1 em cada 3 dessas mulheres sofreu algum tipo de agressão sexual. O fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles encontraram-se cara a cara com os perpetradores durante a semana de 24 de abril a 5 de maio de 1945, quando os soviéticos cercaram a cidade de Berlim, matando-o durar vestígios de uma resistência nazista. Poucos dias antes da fotografia icônica do soviético bandeira voando no topo do Reichstag foi tirada, muitas mulheres sofreram nas mãos desses chamados heróis. A Batalha de Berlim era sangrento e cruel, não apenas porque isto realmente era a última resistência dos nazistas que não tinham mais nada a perder, mas também porque consistia principalmente de combate corpo a corpo, e as tropas de combate estavam severamente despreparadas. Estas não eram as tropas de elite da Waffen-SS. A defesa de Berlim foi deixada para o general à divisão de reserva de Helmut Weidling, em grande parte esvaziada e desorganizada. Além disso, a guarnição do general Weidling era composta quase inteiramente por homens idosos da milícia nacional e jovens da juventude hitlerista, incluindo pequeno garotas com não combate experiência. Eles tiveram que lutar contra tropas soviéticas famintas e cruéis, ansiosas para finalmente pôr fim às hostilidades. As baixas oficiais da Batalha de Berlim foram de mais de 900 mil alemães e 360 mil poloneses e soviéticos. O número de mulheres vítimas de abusos varia de acordo com a fonte, indo de 20 mil a 100 mil, chegando a quase 1 milhão. No entanto, o número real pode ser consideravelmente maior, visto que muitas mulheres foram agredidas não uma, mas repetidamente. Estima-se que cerca de 10 mil mulheres morreram em consequência desses ataques horríveis. Afastando-se de Berlim, quase 2 milhões de mulheres alemãs foram vítimas dos apetites sexuais e violentos desenfreados da Vermelho Exército Soldados. Um chocante figura, pois é o equivalente à população de uma metrópole. E esse é sem contando aqueles que foram vítimas na frente ocidental nas mãos de soldados americanos. Ao longo da Operação Barbarossa e o alemão invasão de o Soviético União, Hitler ordenou aos seus soldados que liquidassem todos os chamados bolcheviques e qualquer um que pudesse ser considerado deles aliados ou cúmplices. Para o Wehrmacht, a ordem era clara: todos os povos eslavos tinham que ser eliminados. A guerra travada pela Alemanha contra a União Soviética foi uma guerra de extermínio, totalmente contrária à forma como agiram na frente ocidental e no tratamento de o francês. Além disso, os alemães eram ordenados por Hitler para queimar a terra em sua retirada. Com essas ordens, os soldados nazistas massacraram vilas inteiras e destruíram cidades. Deixaram apenas morte e destruição em seu rastro. Essas terríveis ações genocidas por parte dos soldados de Hitler ficaram presas no coletivo imaginação de soviéticos soldados. Em fato, isto fez não pegar muito propaganda sobre parte de Stalin para demonizar os alemães. Muitos desses russos que tomaram Berlim foram eles próprios vítimas, suas casas destruídas, suas mães, irmãos e irmãs massacrados. O povo soviético, sem dúvida, suportou o peso da guerra. Eram mais de 27 milhões de pessoas mortas. Com todo esse ressentimento e ódio acumulados pelos alemães, a juventude soviética respondeu ao chamado de Stalin para avançar pela Prússia Oriental em direção a Berlim, no que só pode ser descrito como uma paixão verdadeiramente destrutiva. Incentivados pelos grandes estoques de bebidas alcoólicas convenientemente deixados para trás pelos alemães em retirada, os voluntários e soldados do Exército Vermelho corajosamente avançaram em inverno russo. Esses jovens soldados também foram acompanhados pelos prisioneiros de guerra soviéticos que libertaram ao longo do caminho. Uma vez em Berlim, enfrentaram uma resistência liderada por jovens e velhos alemães inexperientes, além de soldados regulares. José Goebbels tinha ordenado o Berlim habitantes que eles devem construir uma feroz defesa, rua por rua, casa por casa, para repelir a grande besta russa ou morrer tentando. E muitos morreram, lutando até o último suspiro. Durante os primeiros meses da ocupação aliada de Berlim, constatou-se que a agressão sexual de mulheres de todas as idades se tornou rotina, naturalizado por vítimas, perpetradores, autoridades e testemunhas. Ninguém fez nada a respeito, ninguém reagiu contra os abusos que ocorreram em uma sociedade atordoada pela destruição, morte e bombardeios contínuos.
Mulheres e meninas alemãs foram simplesmente deixadas à deriva, abandonadas ao seu próprio destino e aos desejos dos homens uniformizados. Esse tipo de crime foi apenas um de uma série de humilhações horríveis que acompanhavam a guerra e a derrota. Essas mulheres perderam suas casas, vendo os muros caírem sobre seus entes queridos. Tornaram-se refugiadas e encontraram eles mesmos de repente impossível para trazer para seus filhos um pão de pão. Ele serra deles maridos morto, mutilado ou levado prisioneira. Essas mulheres também tiveram que ver como seus filhos adoeceram e morreram, como seus pais também morreram de alguma doença, como seus filhos começaram a sofrer de desnutrição. A agressão sexual diária era apenas mais um capítulo nesse inferno diário. Histórias de violência sexual eram contadas como apenas uma consequência normal de uma derrota. Muitos homens e mulheres até justificavam essas ações e diziam a si mesmos que as mereciam. Mulheres, meninas e até idosas eram brutalmente atacadas em grupos e em público. Muitas vezes havia uma fila de soldados aguardando sua vez. Elas eram consideradas nada, mais que um pedaço de carne, por muito pouco um objeto de desejo. Verdadeiramente chocantes histórias sobreviveram daqueles tempos nas ruas de Berlim. Soldados cheios de luxúria e desejo de vingança não apenas as atacaram sexualmente, mas também as mutilaram, deixando sua marca pessoal naquele que consideravam o inimigo. Há casos de mulheres mortas a tiros logo após serem brutalmente atacadas. Houve relatos de corpos de mulheres encontrados nas ruas como se tivessem sido vítimas de Jack, o Estripador, com seus corpos cortados do estômago ao ânus. Todo esse horror injustificável também faz parte da história da libertação de Berlim. Nem é preciso dizer que os ataques sempre aconteceram sem qualquer respeito para o vítima, nem mesmo a comum decência de protegendo eles contra venéreo doenças ou gravidezes indesejadas. Dessa forma, as mulheres eram usadas e descartadas um minuto depois, com consequências permanentes para sua saúde e vida. Algumas eram forçadas a enterrar seus próprios filhos pequenos, apenas para engravidar dias depois do filho de um soldado desconhecido que nunca mais veriam. Milhões de mulheres alemãs se deparavam com a difícil escolha entre ter esses filhos ou se submeter a operações arriscadas. Abortos e doenças venéreas decorrentes de agressão sexual tornaram-se uma questão pública porque tinham consequências sociais e de saúde e exigiam intervenção médica. No contexto da guerra e da ocupação estrangeira, as autoridades nazistas e, posteriormente, as forças aliadas entenderam que se tratava de um problema social e médico que precisava ser resolvido. É por isso que as mulheres nesses locais recebiam tratamento médico e abortos gratuitos. Depois de maio de 1945 e durante a maior parte de 1946, um médico-comissão era definir em Berlim para aprovar ou rejeitar abortos. Aqueles que foram aprovados poderiam ser realizados mesmo no último mês de gravidez. Na maioria dos casos, a única condição era que as mulheres tivessem que atestar que estive agredido por um estrangeiro. Quem poderia ser um soldado do Exército Vermelho, um americano, um soldado francês ou um trabalhador de uma força de ocupação. A comissão médica, formada especialmente para esses casos, elaborou relatórios sobre a identidade de cada mulher, quem sofreu o aborto, gravação dela nome, estado civil, endereço, mês de gravidez, data de solicitar e data de aprovação por a comissão médica. Em outras palavras, registros eram mantidos de todas as mulheres quem solicitaram abortos, o que em muitos casos implicava um estigma adicional. Nada poderia parar o Vermelho Exército uma vez eles penetrou o alemão defesas e invadiu as ruas de Berlim. Mas o tropas de USS estive condicionado desde antes da guerra para lutar até o fim. Enquanto os soviéticos corriam para tomar o Reichstag e a chancelaria do Reich, encontraram resistência corajosa e firme. Em sangrentos combates de rua, os sobreviventes do 33º SS Carlos Magno resistiram a adversidades esmagadoras. Com apenas soldados de infantaria, conseguiram destruir 21 tanques soviéticos que foram deixados no meio das ruas de Berlim e usados como barricadas pelas tropas sanguinárias da SS. Mas mesmo a SS, com sua inabalável determinação em lutar, teve dificuldade em encontrar um motivo para continuar. Quando o Führer fez não existir não mais,
Depois dizendo dele, tropas de notícias que Hitler tirou a própria vida, Mohnke ordenou a fuga de todas as divisões da SS que lutavam na área. O que restou da 11ª SS Nordland seguiu para noroeste em direção a Mecklemburgo, mas esta rota não foi completamente liberada. A unidade enfrentou combates ferozes ao redor da ponte Weidendammer. Alguns grupos muito pequenos conseguiram alcançar os americanos no Elba, mas a maioria não conseguiu atravessar os anéis soviéticos. Na mente dos membros da SS que tentaram escapar de Berlim, era preferível para ser morto em ação ou ser capturado pelos americanos. Os soviéticos tiveram uma merecida reputação como captores impiedosos. Em 2 de maio, as hostilidades foram oficialmente encerradas por ordem do general Helmut Weidling, comandante da Wehrmacht na área de defesa de Berlim. Ele se encontrou com o general soviético Vassili Chuikov, onde ele informado ele de o falecimento de Hitler e Goebbels, e aceitou as exigências de Chuikov de capitulação completa. Quando as notícias de a rendição os alcançou, alguns dos homens restantes da SS tomada eles mesmos em vez de do que se render aos soviéticos. Entre eles estava o ajudante de Mohnke, o primeiro-tenente da SS Gerd Stehr, do destacamento de escolta do Führer, anteriormente Leibstandarte. No desfile da Vitória na Praça Vermelha, em 24 de junho de 1945, foram exibidos estandartes capturados. O objeto mais valioso foi o estandarte da Leibstandarte SS Adolf Hitler. Quando membros de USS eram capturados por soviéticos, no dia 8 de maio de 1945, uma divisão inteira da SS rendeu-se para o soviético exército na Letônia. Conforme narrado por um de seus membros, Gottlob Biedermann, os captores russos eram muito violentos, pois começaram a rasgar as decorações e insígnia de uniformes dos alemães. Eles fizeram todos ficarem em fila com os braços acima e iniciado para arrancar relógios de pulso e alianças deles. Depois disso, os prisioneiros alemães marcharam por 3 dias antes de serem recebidos qualquer comida. Então eles tive para recorrer para grama e casca de árvore para compensar a fome. Quando finalmente lhes foi dado alguns quente comida, isto era apenas caldo de repolho ralo. Finalmente colocado em um recipiente a acampar no Sloka, Letônia, eles eram visitados por delegações de uma organização antifascista chamada Comitê Nacional de Oficiais Alemães, que fazia parte do Comitê Nacional por uma Alemanha Livre. Este grupo era composto na sua maioria desertores alemães das fileiras de prisioneiros de guerra alemães e também membros do Partido Comunista da Alemanha que se mudaram para a União Soviética após a tomada de poder. Eles, testado para persuadir o capturado, os nazistas dos benefícios do comunismo e garantiram-lhes que se certificariam de entregar pessoalmente para casa as cartas que quisessem escrever. Isto provado para ser um estratagema para os soviéticos obterem informações, já que nenhuma das cartas chegou a eles destino. Em seguida, os guardas no acampar feito todo prisioneiro tira abaixo e verificado para tatuagens da SS. Ter uma naquela época era uma sentença de morte. Prisioneiros com tatuagens eram segregados e depois desapareciam sem que ninguém nunca mais os visse. Acredita-se que tenham sido executados a sangue frio em algum lugar do campo. Em meados de julho, o campo foi desmantelado e os homens dispersos para vários campos de trabalho. Lá, os soldados da SS encontraram outros alemães que haviam sido capturados em 1944 e ficaram chocados com suas condições gerais. Alemães vistos como vivendo esqueletos, com crânios cortados rente e bochechas fundas. Ele esteve sem vida, vítreo olhos olhando fixamente direto à frente, e sua pele era cinzenta. Desnutridos, caminhavam penosamente em tamancos de madeira, e seus uniformes eram pouco mais que trapos. Estavam presos há menos de um ano, um lembrete cruel de que não havia esperança para o futuro se permanecessem em campos de prisioneiros de guerra soviéticos. No dia 7 de novembro, seus guardas soviéticos informaram à divisão SS que a Wehrmacht tive cessou para existir, que fileiras tive estive abolido e que eles agora precisavam trabalhar para reparar os danos causados à URSS pelos fascistas. Não há certeza sobre o número total de prisioneiros feitos pela URSS durante o conflito. Acredita-se que o número total possa chegar a mais de 1 milhão de pessoas.
A maioria dos prisioneiros alemães em mãos soviéticas, incluindo Biedermann, foram repatriados no decorrer de 1948. Durante seu cativeiro, ele foi transferido entre diferentes campos, da Letônia para a Sibéria e finalmente para um forçado trabalho acampar aproximar Gagrilovo, em o Cáucaso. Um dia, ele e 50 de seus camaradas foram reunidos e colocados em um vagão de carga. Eles não tinham ideia de seu destino e, a princípio, acreditaram que estavam sendo transferidos novamente, mas perceberam que eles mantido viajando oeste. Esse pegou deles esperanças acima. E, finalmente, após aproximadamente uma semana, chegaram ao destino do trem em Frankfurt, pelo Oder. Lá, foram desfilados e instruídos a depositar todos os seus pertences aos seus pés. Autoridades alemãs e aliadas examinaram cuidadosamente os pertences de cada prisioneiro. Biedermann passou na inspeção, mas um tenente sênior que estava ao lado dele tinha uma caixa de madeira lacrada. Inspecionando o oficial quebrado, isto para encontrar continha uma cruz de ferro. Ele foi então recolocado dentro do trem e levado embora, e só retornou à Alemanha muitos anos depois. O horrível destinos de alemão, prisioneiros de guerra em Soviético-Rússia. Nos primeiros meses da guerra, o número de alemães feitos prisioneiros pelo Exército Vermelho, surpreendentemente, não foi muito grande, visto que, em sua maioria, o Exército Vermelho estava em retirada contra o ataque das forças de Hitler. As investigações alemãs do pós-guerra sobre o número de soldados capturado por o Vermelho Exército sugeriram figura de acima para 30 mil por o final de 1941. O acampar população incluindo romenos, italianos e búlgaros, assim como os alemães, e a falta de assistência médica precoce também desempenharam um papel no número de mortes, fez o ódio de prisioneiros por ambos os soviéticos soldados e o local população civil, o que significava que não havia chance de qualquer piedade ou comida adicional. Essa animosidade não se limitava para os soviéticos, mas também para os romenos, que notoriamente odiavam os oficiais alemães. Os alemães forçaram milhares de romeno recrutas para lutar em Stalingrado e outras batalhas importantes na frente oriental. Quando foram capturados em 1942, os soviéticos não fizeram distinção entre os romenos e seus oficiais alemães. No entanto, os romenos nunca esqueceram por que estavam lá na primeira lugar. Quando o comboio de prisioneiros de guerra foi obrigado a atravessar o rio Volga, a caminho de um campo de concentração, os romenos aproveitaram a oportunidade para afogar os alemães no rio. Foi uma morte horrível para as dezenas de oficiais alemães que brutalizaram jovens romenos em batalha. Na primavera de 1943, as autoridades soviéticas iniciaram o registro detalhado dos prisioneiros e o transporte para campos permanentes, principalmente no Uzbequistão, Astrakhan e Karaganda. A maior parte do transporte de prisioneiros era feita por meio de longas e extenuantes viagens de trem. Essas viagens podiam durar várias semanas, vezes durante o qual os prisioneiros tinham apenas acesso intermitente a comida e água, além devido à superlotação dos vagões. Dos primeiros 30 mil prisioneiros enviados dessa forma, apenas cerca de 15 mil chegaram vivos. Um discurso proferido por Stalin pouco antes havia sido publicado no Pravda e lido por milhões, no qual ele pedia que os inimigos alemães fossem destruídos, para o durar homem. Desobedecendo o supremo líder era uma ofensa punível pela morte, mas também enfrentaria um corte marcial se violassem a Convenção de Genebra. Então, o Vermelho Exército e a equipe da polícia secreta simplesmente abandonou os prisioneiros à própria sorte, deixando-os morrer de forma lenta e dolorosa. 1944 era um ano de incrível militar e sucesso para o Vermelho Exército. E apenas que ano 700 mil alemão e outro eixo tropas eram capturados, a maioria em o segundo metade do ano. Escassez de acampar espaço, comida, médicos, suprimentos, roupas e transporte eram tudo em evidência. Um problema que só se agravou com o saque dos pertences e roupas dos prisioneiros após a captura. Um grande número de alemães e outros morreram nos primeiros meses do ano de frio e fome, problemas cardíacos e tifo. Essa situação continuou em 1945, com o colapso do Terceiro Reich e ainda mais militares alemães e do eixo sob o controle do Exército Vermelho. Os soviéticos não tinham pressa para melhorar as condições de detenção e transporte desses prisioneiros.
Calcula-se que, de 1º de janeiro a 13 de maio de 1945, um total de 2,5 milhões de prisioneiros foram capturados pelo Exército Vermelho em todas as frentes. Apenas cerca de 33% desses prisioneiros estavam vivos apenas 3 anos depois. Essa brutalidade contra prisioneiros alemães foi uma resposta direta à violência que os alemães praticaram na invasão da União Soviética. A Waffen-SS cometeu sua cota de atrocidades na Rússia, assim como na França, quando assassinou vários prisioneiros de guerra britânicos indefesos. Prisioneiros de guerra soviéticos também foram fuzilados. E quando o povo ucraniano saudou os alemães como libertadores, a Waffen-SS os recompensou com abuso sexual e assassinato. Homens da SS depois da guerra. Devido à extensão da destruição que os nazistas deixaram na União Soviética, esperava-se que o trabalho de reconstrução levasse muito tempo. Stalin já havia declarou várias vezes, com o fim da guerra, prisioneiros de todos os estados inimigos, independentemente da nacionalidade, podiam esperar longas penas de trabalho forçado. Esse aumento na participação na economia soviética havia sido bem sinalizado pelas declarações públicas de Moscou nos 2 anos anteriores. Em Teherã, no final de 1943, Stalin havia falado da necessidade de 4 milhões de trabalhadores forçados por muitos anos como reparação. No verão de 1944, isso havia tornar-se 5 milhões por 10 anos, uma exigência repetida em reuniões subsequentes das potências aliadas. Uma ordem geral no dia 16 de dezembro de 1944, publicado por Stalin ele mesmo, decretou que todos os homens alemães entre 17 e 45 anos e todas as mulheres entre 18 e 57 anos 30 nos territórios libertados de Sudeste Europa. Quem eram capazes de trabalhar eram para ser levados para a URSS. Não importava se pertenciam à SS ou se eram apenas recrutas forçados a lutar uma guerra na qual não acreditavam. Em 2 meses, cerca de 110 mil já haviam sido identificados e transportados, aos quais se juntaram outros 100 mil da Alemanha ocupada nos primeiros meses de 1945. Este também foi o destino dos prisioneiros alemães em poder soviético, com apenas cerca de 100 mil que estavam muito doentes, muito velhos ou muito jovens sendo isentos. O restante eram encurralados em aproximadamente 60 campos na Polônia e na Alemanha Oriental, antes do seu transporte para a União Soviética, um processo que era concluído por o fim de outubro de 1945. Prisioneiro trabalho era também enviado para locais específicos em outros territórios soberanos, onde importantes matérias-primas estavam em jogo, por exemplo, para Jakimov, em Checoslováquia, onde eles eram encarregados com extraindo o urânio necessário para a nova indústria nuclear de Stalin. A princípio, Stalin afirmou que eles estavam planejando manter prisioneiros para como enquanto fosse necessário para a reconstrução, uma tarefa que ele havia calculado que levaria 15 anos. Na realidade, o URSS, lançado maioria disso, é eixo prisioneiros entre poderia 1945 e o final de 1949, que ainda era consideravelmente mais longo do que o da maioria das potências aliadas. A maioria desses prisioneiros libertados eram idosos, doentes ou inaptos para o trabalho por uma razão ou outra. Em 6 de junho de 1945, isto era decretado que qualquer futuro lançamentos e repatriações exigiria a aprovação do Politburo e se basearia em uma série de critérios declarados. Nesta fase, o segredo polícia tive já compilado uma lista de em volta 225 mil alemão e soldados austríacos em campos e hospitais que eram inaptos para o trabalho, mas isso excluía os oficiais que eram obrigados a permanecer em cativeiro. Até agosto, um total de 708.055 prisioneiros foram identificados como aptos para a libertação, entre eles 412 mil alemães, novamente com base na inaptidão para o trabalho. Mas o que aconteceu com o restante? Embora interessadas em se livrar de prisioneiros economicamente inúteis, as autoridades soviéticas ainda estavam empenhadas em impedir a saída daqueles com visões claramente antissoviéticas, e assim qualquer suspeito deveria ser retido sob um pretexto adequado. Como a URSS desejado para maximizar o trabalho potencial de prisioneiros, Sergei Kruglov,
como chefe do Ministério da Desenvolvimento, colocar avançar um plano para enviar lá 150 mil homens impróprio para trabalho e aumentar as rações dos prisioneiros restantes em 10% para melhorar a produtividade. Relatos alemães sobre o cativeiro refletiam a cultura da fome presente na maioria dos 2.500 campos dentro da União Soviética, mas também observavam que essa cultura era compartilhada pelas populações civis vizinhas. Simplesmente não havia comida suficiente no país, cuja capacidade produtiva foi completamente destruída durante a guerra. O mesmo, os relatos alemães falam de disenteria generalizada entre os prisioneiros e também refletem sobre os seus padrões de comportamento, sobre a acumulação de alimentos, sobre os tabus que permaneciam sobre comer certas coisas mesmo na fome mais extrema, sobre as formas como os alimentos eram roubados e comercializados dentro do campo, e até mesmo a lentidão dos prisioneiros movimento em tudo eles fez. O desespero também era evidente nas tentativas de automutilação, uma vez que se soube que aqueles inaptos para o trabalho estavam sendo mandados para casa. Houve relatos de homens amputando dedos ou induzindo cegueira. As mais sutis eram as tentativas de ingerir quantidades excessivas de sal, que seria induzir edema, e isto era contado que alguns homens eram repatriados como resultado, mas que outros morreram na tentativa. Após os incríveis atos de crueldade e destruição nazistas perpetrados em solo soviético, finalmente chegou a hora da retaliação. Soldados e oficiais do Exército Vermelho não demonstraram misericórdia para com os nazistas, invasores, matando eles sobre o ver, torturando eles em o campo e nos campos de trabalho, obrigando-os a trabalhar até a exaustão na reconstrução da economia soviética após a guerra. Homens e mulheres de toda a URSS voluntariaram-se para lutar contra os nazis, e aqueles que não se juntaram ao exército ingressou popular milícias em toda a cidade do país. Pode-se dizer que a crueldade com que os soviéticos trataram os homens e mulheres alemães capturados era apenas proporcional à crueldade que receberam deles, mas, como vimos, os soviéticos levaram essa vingança ainda mais longe, prolongando o sofrimento dos prisioneiros por vários anos após a guerra. Isto era não cru para alemão prisioneiros a desejarem ter sido mortos em combate, em vez de sobreviver à guerra e cair nas mãos dos soviéticos. A Convenção de Genebra não significava nada para os homens de Stalin, pois para eles, os prisioneiros alemães eram pouco mais do que escória que mereciam o pior tratamento possível.